E aí, beleza? Matheus aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as corretoras que a gente gosta aqui na UP, que a gente vai possivelmente utilizar ao longo do desafio. Pelo menos essas vão ser as sugestões que eu vou passar para você. Até deixei a tela do meu computador compartilhada porque, além de mostrar a corretora em si, eu também vou mostrar o passo a passo para você abrir uma conta, que muitas vezes surgem algumas dúvidas, algumas perguntas. Já vou aproveitar para tirar as principais dúvidas e perguntas desse processo, tá bom? Vamos lá? Bem, a primeira corretora que você já está vendo aqui na tela, que não é exatamente uma corretora, é o Banco Inter. O Banco Inter, além de ser um banco tradicional, cartão de débito, cartão de crédito, transferência, empréstimo, seguro e etc., ele também tem uma corretora, assim como todos os bancos tradicionais. Se você pegar um Bradesco, um Itaú, um Banco do Brasil, você consegue fazer investimentos em bolsa, investimentos em fundos e várias outras coisas. O que pesa muitas vezes é que o processo tende a ser mais burocrático e o custo tende a ser mais alto. Às vezes também a qualidade do serviço oferecido não é muito boa, a rentabilidade acaba sendo um pouquinho baixa em relação a outras plataformas e outras corretoras por aí. No entanto, ao meu ver, Matheus, eu considero o Inter sim uma alternativa viável e interessante para você fazer investimentos, além de ter a conta de banco. Mas você pode utilizar o Inter simplesmente como corretora, sem problema nenhum. O único detalhe é que a conta da corretora ela é vinculada à conta do banco. Então você vai ter que criar uma conta corrente, vai receber um cartão de débito normalmente, e com base nesse cartão, com base nas coisas da conta do banco, você consegue acessar a corretora e fazer seus investimentos. Por que eu gosto do Inter? Primeiro, que ele é taxa zero. Então, quando você investe em fundos, tesouro direto, renda fixa, ações, fundos imobiliários, ele não vai cobrar nenhuma taxa de manutenção, que é aquela taxa que é cobrada todo mês por algumas instituições por aí, bancárias e até mesmo algumas corretoras, e nem vai cobrar o que a gente chama de taxa de transação ou corretagem. Então, às vezes, algumas corretoras, alguns bancos cobram por operação. Então, comprei uma ação hoje, vai ter um valor fixo cobrado. Comprei 10 ações hoje, vai ter um valor fixo cobrado se for a mesma ação. Comprei 10 ações de duas empresas diferentes, vai ser cobrado 2 vezes o valor fixo e assim vai. Se for fazer 5, 6 compras no mês, ou se simplesmente for diversificar suas compras, em vez de colocar tudo numa ação só, quando você coloca lá 100, 200, 300 reais, você coloca em 3, 4 ações diferentes, isso acaba saindo caro. O Inter não cobra essas taxas e tem bons fundos. A hora que a gente chegar nas aulas de fundos, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, mas cada corretora ela disponibiliza opções de fundos diferentes. E para quem está começando, os fundos precisam ser acessíveis, não adianta ter um fundo que é excelente, mas você precisa de 50 mil reais para entrar, e também tem que ser bons, né? Você tem que ter um retorno muito bom com esse fundo. E alguns bancos você tem até fundos acessíveis, mas o retorno tende a ser baixo ou até na média, é ruim, tem opções melhores por aí. E eu gosto do Inter por causa dessas duas variáveis. Taxa zero, você não paga nada e boas opções de fundo. Eu só não vou utilizar o Inter como sugestão para o desafio porque o processo de abertura de conta no banco, ele demora um pouquinho. Ele demora aí às vezes até 15 dias para chegar seu cartão e você conseguir usar a conta de forma 100% operacional, tudo funcionando bonitinho. E a gente não vai ter esse tempo no desafio. Se você já tem conta no Inter, fica à vontade para utilizar para fazer seus primeiros investimentos. Se precisar, eu faço um vídeo tutorial explicando como que faz o investimento em fundos, como que faz o investimento em ações dentro dessa plataforma, tá bom? Mas agora eu vou mostrar para vocês outras duas corretoras que eu gosto e recomendo que a gente vai utilizar no desafio, porque o processo de abertura de conta é mais rápido. Em 2, 3 dias você consegue deixar tudo pronto para você fazer seus primeiros investimentos. A primeira corretora que eu vou passar aqui para você como sugestão, você pode utilizar qualquer outra, é a corretora Orama. Por que eu gosto da Orama? Sendo bem sincero, pela questão de fundos. Ela é uma corretora que tem bons fundos a preços acessíveis. É a única opção em fundos? Quer dizer que ela é a melhor de todas? Não. Dentre aquelas que eu analisei na época, Isinvest, Orama, Rico,
e algumas outras, Modal e etc. Eu olhei o mix de fundos, todos os fundos que tinham disponíveis, e eu gostei mais do mix de fundos que estava disponível na Orama. Por isso passei a indicar a Orama aqui na empresa, para fundos, como alternativa ao Inter, para quem não quiser abrir conta no Inter, ou para o desafio que tem que ser um negócio mais rápido, e aí acaba sendo mais eficiente você abrir conta na Orama por ser simplesmente mais rápido, tá bom? Mas Modal, Isinvest, Rico, várias outras corretoras são sim boas alternativas para investimento em fundos. Só para padronizar, eu vou deixar a sugestão aqui da Orama e os tutoriais que eu vou estar fazendo ao longo do desafio para fundos vão ser na Orama. A terceira, até um pouquinho polêmica, é a corretora Clear. A Clear ela é uma corretora focada em renda variável, ou seja, bolsa de valores. Você não tem fundos nem renda fixa aqui. No máximo você vai ter acesso ao Tesouro Direto e bolsa de valores. Então use ela principalmente para fundos imobiliários, ações e outras operações mais complexas que eu não vou falar aqui no desafio, como opções, contratos futuros, termo, venda descoberto e outras coisas assim. Mas para o básico ela é muito boa para investimento em ações. Por quê? Assim como o Inter, ela é taxa zero. E somente que eu conheço o Inter e a Clear que tem taxa zero hoje. Todas as demais corretoras que eu conheço, posso acabar cometendo um erro aqui, porque eu não consigo acompanhar todos os dias, mas até a última vez que eu vi, somente essas duas tinham taxa zero, e a taxa ela é muito limitante para quem está começando com valores pequenos. Imagina uma taxa de R$5. Se você vai investir R$50 em duas ações, você vai pagar R$10 só de taxa. Você vai perder 20% do seu capital só de taxa. É muita coisa. E é por isso que eu vou indicar a Clear para as operações de fundos imobiliários e ações aqui no desafio, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre as corretoras, agora que eu já falei sobre as três, entrando no aspecto de segurança, tá bom? O Inter, apesar de ser um banco digital, que, querendo ou não, levanta algumas suspeitas para pessoas que não estão acostumadas com um mundo mais digital, ele é seguro sim. Pode ter alguma falha, pode ter algum ataque hacker, pode ter um vazamento de dados? Pode, qualquer instituição tem. Banco do Brasil já teve, Santander já teve, Itaú já teve. O único problema é que eles não divulgam. Se você pegar e olhar, o histórico do Inter teve dois vazamentos de dados, tá bom? Eu já trabalhei no Itaú, eu trabalhei 1 ano e meio. E eu recebi 2 mensagens de vazamento de dados interna do banco nesse 1 ano e meio que eu estava lá. Então, vazamento de dados ocorre em qualquer instituição. O único detalhe é que no Inter, por ser algo que as pessoas suspeitam mais, e porque os grandes bancos querem tirar crédito do Inter, isso acaba indo mais para a mídia, acaba sendo mais divulgado, certo? As outras instituições mais consolidadas conseguem esconder isso melhor. Continuando a questão de segurança, eliminando essa questão de hack, etc., sobre a instabilidade financeira da própria empresa, tá? O Inter ele é uma empresa com capital aberto, você consegue ver todos os dados da ação da empresa Inter lá na bolsa. A gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo do desafio, mas eu já adianto que a receita do Inter é crescente, que a empresa tem lucro nos últimos anos, que esse lucro vem crescendo, que a inadimplência dos empréstimos do Inter está num nível controlado similar ao dos outros bancos. Enfim, não tem nada preocupante para que você que possa vir a causar uma falência da instituição no curto prazo. Então você pode investir o dinheiro aqui, dificilmente você vai perder esse capital, igual eu falei na aula 1, na aula introdutória aqui do desafio, tá bom? Depois a gente tem a Orama. A Orama infelizmente não tem capital aberto, então a gente não consegue ter acesso a todos os dados dela, mas você consegue provavelmente olhar pelo site que chama Banco Data. Já vou até mostrar aqui, tá bom? O site chama Banco Data, você joga no Google, vai aparecer, e você pesquisa simplesmente o nome da empresa. Lembra que eu falei lá na primeira aula que todas as empresas relacionadas ao sistema financeiro, por lei, têm que divulgar alguns dados? Esse site ele coleta esses dados e deixa eles visíveis de forma mais fácil. Então você digita aqui o nome da corretora, seleciona aqui a empresa e a gente vai ter alguns dados sobre a corretora Orama. Pode ver que esse aqui ele já não é tão bom quanto o Inter. Se você pegar o lucro, foi negativo, né, em 2019. Mas olha só, o lucro era positivo em 2016, negativo em 2016,
caiu mais em 2017, subiu um pouquinho em 2018, subiu um pouquinho em 2019. Então a situação da Orma é sim um pouco preocupante em termos de finanças. Se ela continuar tendo prejuízo, uma hora essa instituição tende a falir. Se ela não tiver aporte ou sustentação de uma outra pessoa. No caso da Orma, a gente tem, não sei se você sabe, mas a Orma ela foi comprada pelo grupo Globo, a Rede Globo de comunicação e TV. E aí, obviamente, a Globo não vai deixar essa empresa falir, até porque está vinculado o nome da Orma na Globo. Tem várias propagandas e assim por diante, parcerias, etc. Basicamente, sempre que a Orma precisa, a Globo vem e injeta dinheiro, coloca capital para manter essa estrutura funcionando. E claro, a perspectiva é que daqui 2, 3 anos essa empresa acabe se tornando lucrativa sim. Então, esse é um caso a se acompanhar um pouquinho mais perto, mas eu gosto da Orma para investimento em fundos. Por quê? Mesmo se a corretora falir, se seu dinheiro estiver investido num fundo, você não perde esse capital. Eu acho que eu falei isso no vídeo 1, não me lembro, mas você não perde. O problema é você ter o dinheiro na conta. Se você deixar 5 mil, 10 mil reais na conta e eventualmente a Orma fechar por qualquer razão, você pode ter dor de cabeça, pode perder esse dinheiro. Se ele estiver num fundo, fica tranquilo, você vai ter que abrir conta em outra corretora que aquele fundo tem parceria e você vai resgatar o dinheiro daquele fundo ou deixar ele investido, se você quiser, por meio de outra corretora. Você simplesmente vai mudar a corretora que mostra o seu dinheiro no fundo. Porque o dinheiro vai estar lá, o dinheiro vai estar em outro CNPJ, vai estar numa gestora, tem toda uma estrutura específica de fundos. A gente vai falar isso mais na aula de fundos, tá bom? Mas se você não tiver segurança, se sentir desconfortável, qualquer coisa assim, você não precisa fazer a aplicação, você não precisa abrir conta, não precisa colocar dinheiro aqui, tá bom? Sobre a Clear. A Clear, ela também tem uma situação que poderia ser melhor. Quer ver? Eu vou buscar aqui para vocês verem. Corretora Clear, procurar, tá aqui. O histórico do lucro líquido da Clear, ele é bom. 2014, 2015, 2016, não tem aqui as informações dos últimos anos. Já vou explicar o porquê. Mas o que me preocupa um pouquinho? A Clear, desde 2016, vem fazendo uma política agressiva de preços. Tanto é que eles zeraram a taxa de corretagem. E os dados não foram divulgados desde então, porque a Clear hoje pertence ao grupo XP. E aí quem divulga os dados consolidados, que pega a corretora XP, corretora Rico, que também é da XP, corretora Clear, etc., é a própria XP. A XP em si é positiva, mas talvez a corretora Clear seja negativa, dê prejuízo com essa política agressiva de preços que eles vêm fazendo. E não dá pra gente saber, tá bom? Porque, que nem eu falei, os resultados da Clear são divulgados dentro dos resultados da XP. Mas, justamente por ser referente à XP, né, ela tem um backup, tem um suporte de uma empresa muito maior, que vem crescendo a receita, que vem crescendo lucros. E com isso, você pode ficar tranquilo em deixar o dinheiro na Clear, porque dificilmente ela vai falir. E da mesma forma que eu falei na Orma, o que você tem que tentar evitar é deixar dinheiro parado na conta da corretora. Se esse dinheiro tiver aplicado em fundos, em ações ou qualquer outra coisa, você pode ficar tranquilo, porque se a Clear eventualmente falir, essa sua ação, esse seu fundo ainda vai existir. Esse dinheiro não está com a Clear, ele está com a gestora do fundo ou está com a bolsa, basicamente. Essa ação vai estar registrada na bolsa. E aí basta você ter uma outra conta em outra corretora que você vai continuar visualizando seu fundo e suas ações normalmente. Você não perde esse capital, tá bom? Feito isso, essa explicação inicial, vamos agora para a abertura de conta. O que eu vou mostrar aqui é simplesmente o processo de abertura de conta na Clear. O processo na Clear e na Orma é bem parecido. E eu não vou fazer na Orma agora, pelo menos, porque eu acredito que não é necessário, sendo bem sincero. As dúvidas e as perguntas são praticamente as mesmas. Se você for abrir conta na Clear e na Orma e tiver qualquer problema na abertura de qualquer uma delas, você manda uma mensagem para mim, que eu vou estar disponível ao longo do desafio para te ajudar, tá bom? Eu, inclusive, recomendo que você abra conta nas duas. Na Orma, a gente vai transferir um valorzinho e vai investir em fundos normais. E na Clear, a gente vai transferir um valorzinho também e vai investir em fundos imobiliários e em ações. Por que tem que ser nas duas corretoras? Talvez você esteja se perguntando isso. Bem, não dá para ser só na Clear, porque a Clear não tem fundos normais. E aí você não aprenderia a investir nesse tipo de
de ativo. E não dá para ser na Orama, porque embora a Orama tenha a opção de investir em bolsa, em ações, ela tem aquele custo fixo. Né? Você vai pagar, sei lá, não lembro, 5, 6, 7 reais por compra. E aí eu acho muito caro para quem está começando e vai colocar 100, 50, 150 reais. Eu acho que não compensa. Então minha sugestão é que você abra conta nas duas. Na Orama investiremos em fundos, na Clear em ações e fundos imobiliários. A terminologia, fundos imobiliários, ações, a gente vai aprender mais para frente. Então pode ficar tranquilo que vocês vão entender o que é, como funciona, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem nos próximos vídeos do desafio. Beleza? Vamos lá, para abrir conta na Clear, eu até estou no lugar errado, é simplesmente digita no Google Clear ou Clear Corretora. O primeiro site que aparecer geralmente vai dar nessa tela que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Você pode clicar aqui em Abra Sua Conta ou aqui em cima em Abra Sua Conta. Eu já tenho conta naturalmente, então eu vou colocar dados falsos só para você entender como que é o processo. Até deixei aberto aqui um gerador de CPF, que se eu colocar o meu próprio CPF ele não aceita, certo? Então eu vou colocar aqui coisas aleatórias e conforme surgir os pontos que são referentes à dúvida, que são os pontos que normalmente as pessoas travam, eu vou voltar ao vídeo, vou cortar agora para vocês não me verem preenchendo coisas aleatórias. Eu volto e eu explico esses pontos que normalmente surgem dúvidas e perguntas, tá bom? Beleza, preenchi aqui a primeira tela com dados totalmente aleatórios, só peguei o CPF ali como algo no gerador de CPF. Ele pede aqui para mim para validar o meu e-mail, isso é normal, então eu vou colocar aqui novamente meu e-mail. E aí já vou mostrar para vocês a próxima tela, onde começa a ter algumas duvidazinhas que pode acontecer eventualmente, tá bom? Então vamos lá, próximo. Aqui já começa a complicar um pouquinho. Você pode fazer o seu cadastro utilizando o RG, a CNH, se você tiver, e o RNE, se você for estrangeiro. Nunca fiz por esse aqui, sendo bem sincero, eu acredito que não deva ser o caso de ninguém aqui. Então, CNH ou RG. Eu particularmente acho a CNH mais fácil, mas você pode fazer pela RG sem problema nenhum. Ele vai te pedir alguns dados que estão no seu documento, então você precisa ter o documento em mãos. Por quê? Porque ele vai pedir algumas coisinhas mais chatas, como data de expedição, órgão emissor, e no caso da CNH, código de segurança, número da CNH, data de expedição também. Nem sempre a gente sabe tudo isso de cabeça. Se você souber, sem problemas. Pode acontecer de você não saber onde que acha isso no documento. E aí você pode, no computador, deixar o mouse em cima dessa interrogação que eu estou mostrando aqui, e ele vai mostrar exatamente onde você vai achar essa informação. Então pode ver que ele vai mostrar certinho onde que eu acho essa informação, tanto para o RG quanto para a CNH, tá bom? Você vai ver que o processo em si é bem intuitivo, tá? Só estou mostrando aqui bem passo a passo para tirar as dúvidas de quem tem essas dúvidas, mas muito provavelmente você consegue fazer a abertura de conta sozinho, sem ver esse vídeo de forma completa. Então se você quiser, você pode simplesmente fazer a abertura de conta sozinho, por conta mesmo, e se eventualmente surgir alguma dúvida, alguma pergunta, algum problema no processo, você vem e assiste o resto desse vídeo para você ver qual que é o processo aqui, se eu falei dessa dúvida, dessa pergunta e como que resolve o problema que apareceu aí para você, tá bom? Eu vou colocar aqui a CNH, vou colocar simplesmente números aleatórios, igual eu falei para vocês. Beleza, coloquei aqui as coisas aleatórias. Aqui embaixo já tem mais um ponto que às vezes surge dúvida. Esse aqui surge mais dúvidas do que essa parte superior dos documentos, né? Essas caixinhas aqui, vamos lá. Primeiro, as duas últimas, tá? Isso aqui, se você quiser, é totalmente opcional. Eles vão ficar te mandando campanha de marketing, recomendação, artigo. Você clica ou não clica se você quiser deixar. Se você não quiser deixar, é indiferente. Se você quiser receber, você clica. Se não quiser, só deixar sem. Os três aqui de cima já é um pouquinho mais complicado. Pessoa vinculada a XP Investimentos. O que é isso? Você trabalha para a XP Investimentos ou para suas filiais, Clear, Rico, Infomoney, etc. Se você trabalhar para essas empresas, você é obrigado a marcar essa caixinha como positiva. Por quê? Isso serve para o grupo XP saber que você é vinculado a eles, você trabalha para eles, de certa forma, e que você pode ter algum tipo de informação privilegiada. Às vezes sai alguma coisa na XP, e se você for funcionário de lá, você pode se aproveitar dessa informação. E aí com isso, por saber que a sua conta é vinculada, eles vão ficar de olho em você. Ah, quer dizer que se eu for funcionário e eu não marcar, eu posso usar essa informação privilegiada?
Olha, poder você pode, mas você está correndo um risco, porque se descobrirem que você é funcionário da XP e que não marcou essa caixinha e que está usando essa informação, você está ferrado. Você vai perder o emprego, vai ter que pagar uma multa e provavelmente vai para a cadeia. Então eu não recomendo. Se você for funcionário, você clica. Se você não for funcionário, é só deixar desclicado. Não tem segredo. Sou US Person. Esse daqui é uma regulamentação que todas as corretoras têm que saber quando o investidor é estrangeiro ou é nacional. Se você tiver residência nos Estados Unidos ou tiver nacionalidade nos Estados Unidos, você tem que obrigatoriamente marcar essa caixinha. Por quê? Vai mudar a tributação para você. Né? Você não vai declarar imposto de renda. Então vai mudar todo o sistema de tributação da corretora. Então não marque isso aqui, a não ser que você seja um investidor americano, que eu acho que não é o caso de nenhum de vocês. Esse terceiro é o mais comum que pode acontecer, tá? Sou pessoa politicamente exposta. O que é pessoa politicamente exposta? Você é político? Você tem cargo de vereador, prefeito, governador, presidente, alguma coisa assim? Se não tiver, beleza, primeira fase tá ok. Porém, você não pode ser parente direto de alguém que tem esses cargos. Então, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou pai de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um deputado. Você tem a obrigação de marcar isso aqui. E quando eu falo familiar direto, eu estou falando pai, mãe, irmão, primo, cônjuge, que é esposa ou esposo, tudo isso é relevante. E não se limita somente a cargos políticos, tá? Eu dei o exemplo de político, que é o mais comum, mas também é relevante tudo isso referente a cargos de confiança. Então, sei lá, seu primo, seu irmão é um cargo de confiança de um deputado, um cargo de confiança de um governador. Você tem a obrigação de marcar isso aqui, tá bom? Por que isso? Serve para a Receita Federal saber que você está operando na Bolsa de Valores e eles vão ficar de olho em você. Por quê? Porque às vezes seu primo, seu irmão pode estar utilizando o seu nome para lavar dinheiro, para fazer corrupção. E aí a Receita ela tem uma fiscalização maior para todo mundo que tem algum vínculo com político ou com cargos de confiança. Se você não marcar isso e você for politicamente exposto e a corretora descobrir, vai dar problema para você. Então, marque. Se você for fazer tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Só você não lavar dinheiro, tá bom? Beleza, feito isso aqui, não sou nenhum dos três. Próximo. Declaração de residência não tem segredo nenhum. Você vai colocar CEP, endereço, número, estado e etc. de acordo com a sua residência. No entanto, é importante que você tenha um comprovante de residência, conta de água, conta de luz, conta de telefone, alguma coisa assim, nesses dados que você for informar. Então, eu moro na rua X, você tem que ter o comprovante da rua X. Matheus, mas eu estou morando na rua Y e eu não tenho nenhum comprovante. Beleza, pega um comprovante no nome da mãe, no nome do pai, mesmo que você não esteja morando mais com eles. Meu pai mora no W, eu posso colocar aqui W, pegar o comprovante dele W, sendo que eu moro no X? Pode. Por quê? Pode acontecer de você preencher X aqui e tudo certo, corretora aprovar. Mas pode acontecer da corretora pedir uma comprovação desse documento. Em alguns casos, a corretora vai pedir que você envie o comprovante. Se você não tiver, sua conta não vai ser aberta. E aí vai dar trabalho, vai ter que pedir uma correção, dá trabalho, não compensa o esforço. Mais vale você colocar o endereço do pai, da mãe, alguma coisa assim, mesmo que você não more lá, ou o endereço antigo seu, mesmo que você não more lá, do que você colocar alguma coisa atual e que você não tenha comprovação, certo? Detalhe, eles eventualmente vão enviar correspondências para você, referente a dividendos, referente às suas operações em bolsa. Então não é legal você colocar em alguma residência antiga que outra pessoa more, porque ela vai ficar sabendo de algumas informações financeiras particulares suas. Não vai login, não vai senha, mas ele vai saber quanto você movimentou, quanto que você ganhou no mês, algumas coisinhas assim. Então não é muito legal. Vou preencher aqui, já volto. Beleza, continuando. Dados bancários. Isso aqui já é importante e aqui surgem várias dúvidas. Por que eles pedem dados bancários? A corretora, por lei, ela só pode receber dinheiro de uma conta bancária no seu CPF, no seu nome, via TED ou DOC, que são métodos de transferência de dinheiro. A gente vai falar sobre eles no desafio se você tiver alguma dúvida.
Detalhe, você só vai poder receber dinheiro de contas com seu CPF e no resgate, quando você for pegar esse dinheiro de volta da Clear, ele só vai voltar para essa conta ou para essas contas que você cadastrar na corretora. Dá para alterar depois, se você quiser fechar a conta, etc? Dá, mas dá um trabalhinho, uns 2, 3 dias. Tem que pegar, assinar, imprimir, mandar para eles, eles têm que aprovar. Então coloca uma conta sua de verdade, não vai mentir e toma cuidado para você não errar as informações que você coloca. Revisa 2 vezes, certo? Não tem muito segredo, tá? Você vai colocar o tipo do seu banco, o nome do seu banco, perdão, tipo da conta, corrente, poupança, salário, etc. Agência, conta corrente, dígito. São informações que você encontra no seu internet banking, no seu aplicativo ou até mesmo no seu próprio cartão de débito, cartão de crédito. Aqui embaixo ele pede informações financeiras. Por que ele pede isso? É novamente uma obrigação legal, é para a Receita conseguir acompanhar um pouquinho as suas movimentações. Precisa ser exato? Não, não precisa. Eu ganho, sei lá, variável, sou autônomo, que valor que eu coloco em renda mensal? Coloca aproximado, faz uma média dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. Acabei de começar a trabalhar como autônomo, beleza, quanto você acha que você vai ganhar? E chuta para menos, tá? Você pode colocar qualquer coisa aqui, mas qualquer coisa mesmo, nesses 5 itens que tem aqui. Só não vai fazer algo muito fora da realidade, né? Você colocar que ganha R$1.000 e operar R$100.000, R$1.000.000. Pode ser que chame alguma atenção da Receita e pode dar algum problema, então coloca algo próximo à sua realidade. Mais ou menos quanto você ganha, quanto você acha que vai ganhar nos próximos meses, mais ou menos o quanto você tem hoje em aplicações financeiras, pode ser 0, não tem problema nenhum, ou pode ser 1 centavo, não lembro se 0 ele permite, tá bom? Mas qualquer coisa você coloca 1 centavo. Outros rendimentos é aluguel, empresa e etc. Se não tiver, você coloca 0 ou 0,1, não tem problema nenhum. Se tiver, você coloca aqui também. Aproximado, mas eu não sei qual vai ser o aluguel, acabou de entrar inquilino novo, não vai entrar, não negociamos o preço, coloca aproximado, gente. Bens imóveis, quanto que vale a casa, seu apartamento, um terreno que você tenha? Coloca aproximado. Se não tiver, coloca 0 ou 1 centavo. Bens móveis, gado, carro, moto, essas coisas assim, você coloca aqui aproximado do quanto você tem também, certo? Aqui embaixo tem esse mini questionáriozinho, qual a origem dos recursos que você vai investir. Realmente é de onde você vai tirar o dinheiro para colocar na Clear. Então eu vou pegar o dinheiro do salário e vou colocar na Clear. Você vai colocar aqui rendimento oriundo de ocupação profissional. Eu recebi uma doação, recebi uma herança, recebi uma partilha de bens que é divórcio, e eu vou colocar o dinheiro desses 3 na corretora. Pode colocar. Quer dizer que se eu coloquei aqui rendimento de ocupação profissional e do nada eu receber uma herança daqui 3 meses, eu não vou poder usar o dinheiro da herança? Pode, tá? É só uma obrigação que as corretoras têm que perguntar isso para você. Você pode colocar qualquer coisa nesse item aqui que realmente não vai ser muito relevante, tá bom? Tenta ser fidedigno, né? Tenta realmente colocar algo próximo à realidade, mas não vai te atrapalhar, não vai criar restrições, nada do tipo independente da resposta que você colocar aqui. A mesma coisa é válida para essa coluna aqui. Eu quero investir em renda variável. Se eu clicar só em renda variável, eu não vou conseguir investir em derivativos, não vou conseguir investir em renda fixa? Vai! Então, coloca algo que realmente é a sua intenção, mas não fica se perguntando muito, hesitando, fazendo todo um processo de pensar, de gastar meia hora para definir o que você vai responder. Vai lá, chuta algo próximo à realidade e acabou. Se quiser marcar todos, se quiser marcar um só, enfim, não tem problema nenhum, tá bom? Vou preencher, já volto. Beleza, última tela de ocupação profissional. Novamente, eu sei que eles pedem bastante informação, espero que você não se incomode com isso, mas é um processo necessário e qualquer corretora vai pedir esse tipo de dado. Inclusive, é bem similar ao processo que eles geralmente pedem no banco. Tá? Se você abriu conta já em algum banco, você deve saber que eles pedem todas essas informações que eu estou falando aqui para você. Ou pior, né? Se eles não te pedirem, eles estão colocando qualquer coisa no sistema. Igual eu fiz aqui, eles colocam qualquer informação aleatória só para provar. Mas é necessário. Eu já fui gerente no Itaú e para acelerar ali o processo de abertura de contas, o gerente geral simplesmente não, tal dado, você não precisa perguntar, você coloca qualquer coisa para acelerar o processo quando o atendimento está corrido. Então, teoricamente você tem que preencher esses dados, mas não são nem tão relevantes. Tanto é que no banco a gente pode colocar qualquer coisa. Na época que eu trabalhava lá, a orientação era essa.
Bem, qual que é o segredo aqui da ocupação profissional? Se você colocar que não está trabalhando atualmente, ele mesmo assim vai pedir algum cargo ou ocupação. Aí você coloca o emprego anterior, coloca estudante, coloca procurando emprego, coloca qualquer coisa mesmo, não tem problema nenhum. Você vai ter que tentar encaixar aqui nas opções que eles dão. Então você coloca outros, estudante, etc. E claro, como você nos conheceu, você pode colocar aqui qualquer coisa. Você pode colocar outros e não tem opção. Pode colocar outro porque você conheceu pela UP. Ah, mas eu estou trabalhando. Você vai colocar aqui o nome da empresa, sei lá, isso aqui. E ele vai pedir o nome da empresa, CEP, endereço comercial, número, um monte de coisa. Ah, a empresa não tem CEP, a empresa não tem endereço comercial. Não tem problema. O que você faz? Você coloca qualquer coisa. Pode puxar um gerador de CEP, igual esse aqui que eu fiz. Vai lá e coloca um CEP aleatório, um endereço aleatório. Ou endereço da sua casa. Se você quiser repetir o endereço da sua casa, não tem problema nenhum. Também a corretora vai aprovar, tá bom? Então eu vou colocar dessa forma. Profissão inválida. Preciso colocar alguma coisa válida. Vou colocar estudante. Prontinho. Essa é a tela que você terminou, né, a abertura de conta. E qual que é o próximo passo? Dentro de 48 horas, a corretora vai te enviar login e senha no seu e-mail para você conseguir fazer seu primeiro acesso e começar a fazer suas operações. Para terminar o vídeo de hoje, já vamos ter nossa primeira parte prática. Você já deve estar até imaginando o que é. Minha tarefa, minha sugestão para você é que você faça a abertura da conta na corretora Clear e na corretora Orama, porque são as corretoras que a gente vai utilizar passo a passo no desafio, no qual eu vou mostrar quais investimentos a gente vai fazer, quais investimentos eu vou fazer, e eu sugiro que você replique para quem está aprendendo fazer seu primeiro investimento de fato, tá bom? Qual que é o desafio aqui? Se você for fazer esse passo a passo, você tira um print ou tira uma foto dessa tela final, seja na Clear, seja na Orama ou em ambas, e eu convido você a compartilhar esse print no seu Instagram ou no seu Facebook, não tem problema nenhum, algum dos dois você deve ter provavelmente, com a hashtag Desafio Investidor Up. Então, hashtag, vou até colocar aqui em cima, Desafio Investidor Up. Tá? Por quê? As pessoas que fizerem isso, vai ser 4 partes práticas, se eu não me engano. Cada uma delas vai ter uma comprovação, vamos dizer assim, como essa que eu estou pedindo para você. Se você, ao longo do desafio, fizer as 4 partes práticas certinho e for lá e comprovar, olha, tá aqui meu stories, tá aqui meu feed com a hashtag Desafio Investidor Up, tira um print se você postar nos stories, tá? E é importante porque às vezes a gente perde o histórico. Então tira um print, posta no stories, tira um print e guarda esse print para você. Por quê? Quem fizer as 4 partes práticas e comprovar, fizer a postagem com o print mais a hashtag, vai ganhar uma surpresinha no final do desafio, tá bom? A gente aqui na UP vai dar uma surpresa para a pessoa que cumprir esses 4 passos práticos e fizer a comprovação, postagem com a hashtag, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham referente ao vídeo de hoje, a esse processo de abertura de conta, ou mesmo sobre a Orama, sobre a Clear, sobre segurança da corretora, qualquer coisa mesmo, pode mandar mensagem para mim no privado. E, claro, se você fizer esse passo a passo, faz a postagem com a hashtag, porque o prêmio no final eu acho que vai valer a pena. Né? Talvez eu dê um spoilerzinho do que vai ser aí ao longo dos próximos dias, mas por enquanto eu vou manter o suspense, vou manter o segredo. Um último detalhe importante para a gente fechar esse vídeo, eu não falei nesse vídeo, acho que eu falei no vídeo passado, mas vale lembrar que a corretora Orama e a corretora Clear não tem custo de manutenção, não tem custo de abertura de conta e não gera qualquer tipo de compromisso em investimento. Então você pode abrir a conta tranquilamente, porque você não vai pagar nenhuma taxa fixa no momento da abertura, não vai pagar nenhuma taxa para manter a conta aberta e muito menos vai gerar qualquer tipo de obrigação que a conta abriu, você precisa investir no mínimo tanto. Não, fica tranquilo, pode abrir para você fuçar, para você ver, para você aprender um pouquinho mais na prática como que funciona ter uma conta na corretora e isso não vai te gerar nenhuma consequência, nenhum custo, nenhuma obrigação, certo? Se você for fazer os investimentos, conforme a gente vai falar mais para frente, pode ter algum custo sim, mas aí mais para frente a gente vai falar. Fechado? Abração, aguardo você no próximo vídeo e até mais.